Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra trazer esse vídeo um pouquinho só atrasada. O Derek já tá com 6 semanas de vida e agora que eu tô trazendo o relato de parto. Mas eu demorei mesmo um pouquinho pra fazer esse vídeo. Na verdade, não pra fazer. Eu demorei pra trazer esse vídeo porque acabou que eu gravei ele várias e várias vezes e eu acabei não gostando porque ele ficou muito longo, né? Então eu fiquei essas semanas assim pensando no que eu poderia cortar, o que era realmente importante nesse relato de parto, porque eu não quero fazer um vídeo cansativo, um vídeo muito longo. Então eu separei algumas coisas, assim, alguns detalhes que eu acho importante e vou contar pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim com respeito à internação, a como é que foi papelada, enfim, qualquer coisa, podem deixar nos comentários que eu vou responder individualmente, mas aí pro vídeo não ficar longo e maçante, né? Daí resolvi fazer um vídeo um pouquinho mais curto. A minha DPP era dia 23 de abril, né? Quando eu fechei 40 semanas. E no dia 23 de abril que eu comecei a sentir as contrações. Eu comecei a sentir as contrações já durante a tarde, né? Só que lá pelas 5 da tarde foi que eu fui realmente cronometrar. Porque até então eu achava que eram contrações de treinamento. E aí às 5 da tarde eu cronometrei e eu vi que elas estavam vindo de 10 em 10 minutos. Daí sim que eu vi que não eram contrações de treinamento, né? Porque as contrações de treinamento elas não vêm com ritmo, né? E essas estavam vindo. Só que eu tava sem dor, eu só sentia minha barriga ficando endurecida. Mas mesmo assim, meu marido e eu fomos pro hospital naquele dia mesmo. Até porque eu já estava fechando 40 semanas, né? Então a gente foi pro hospital. E foi até bom que eu fui pro hospital um dia antes, porque eu consegui fazer toda a papelada, consegui fazer minha internação direitinho. Porque eu não tinha cadastro naquele hospital, devido à falta da... Não tem mais visita, né, por conta da pandemia. A gente não foi no hospital, então não tinha cadastro ali. E demorou um pouquinho pra fazer. Acho que se eu tivesse fazendo essa papelada em trabalho de parto, eu ia ficar um pouquinho assim, meio zonza. Até depois a moça, quando eu tava em trabalho de parto e voltei no outro dia, ela me fez umas perguntas assim. E eu não entendi, eu pedi pra ela repetir. Então foi muito interessante eu ir com antecedência pra fazer o cadastro. E eu recomendo, se tu é gestante, se tu vai ganhar teu bebê em breve, faça uma visita no hospital, não uma visita pra conhecer o hospital, porque eu acho que a maioria não tá liberando, mas uma visita só pra você já fazer o seu cadastro, porque depois é muito mais fácil, tu apresenta teu cartão do SUS, tua identidade e deu, já dá baixa e entra. Eu fui no hospital no dia 23 de abril, fiz o cardiotoco, né, entrei com a papelada, fiz o cardiotoco, que é aquele examezinho que a gente fica com o monitoramento fetal na barriga, né, apertando o botãozinho quando o bebê se mexe, e daí eu estava em trabalho de parto, mas ainda não era trabalho de parto ativo. Daí eu fui pro exame da dilatação. O médico disse que eu tava com 0 centímetros de dilatação e ele disse pra mim voltar em 2 dias ou quando a minha bolsa estourasse, o que acontecesse primeiro. Nós fomos pra casa, a gente até comeu uma pizza na ida pra casa e nós dormimos bem cedo, eram umas 11 horas por aí, quando a gente dormiu. E aí a gente acordou no outro dia, dia 24, num sábado, às 7 e pouquinho. E meu marido foi, fez café e tudo, eu fiquei um pouco mais na cama. E daí às 8 e pouquinho da manhã, acordei pra ir no banheiro e exatamente 8h27 minha bolsa estourou. Ela não estourou que nem filme, ela não estourou de uma vez só e caiu um monte de líquido. Ela foi vazando de pouquinho em pouquinho. Daí eu falei pro meu marido, a bolsa estourou, vamos pro hospital, né, agora é oficial. As malinhas já estavam no carro do dia anterior, então ele tomou café e a gente foi pro hospital. Na ida pro hospital, eu comecei a cronometrar as contrações e elas começaram a vir de 7 em 7 minutos e depois de 5 em 5 minutos, até a gente chegar lá, que demorou mais uns 25 minutos pra chegar lá. E aí eu cheguei lá, eu tava com contrações de 5 em 5 minutos, elas já estavam com dor, né, porque na noite anterior eu não sentia dor durante as contrações, então eu já tava sentindo um pouco de dor. Daí, como eu já tinha feito meu cadastro, foi muito rápido pra entrar. Daí eu fiquei esperando pra fazer o cardiotoco de novo. O cardiotoco, as minhas contrações foram lá em cima, foram picos muito altos, então o médico disse que eu tava já em fase latente de trabalho de parto. E ele fez o exame de dilatação e eu estava com 1 centímetro já. Só que ele disse que o líquido que estava saindo não era ainda o líquido amniótico. Ele disse que era uma secreção vaginal, um corrimento da gravidez. Daí ele me mandou pra casa, simplesmente. Ele disse, vai pra casa e quando tua bolsa estourar, tu volta. E eu com aquilo na cabeça, mas a minha bolsa já estourou, né? Porque olha só quanto líquido. Daí tudo bem, eu fui me arrumar, fui colocar minha roupa no banheiro. Daqui a pouco, chua, caiu muito líquido de uma vez só. E aí eu chamei ele e falei, doutor, tem certeza que a bolsa não estourou? Daí ele tocou, viu que era um líquido quente, examinou e aí ele disse que sim, era a bolsa e que ele ia me internar. Então eles me internaram, eu cheguei no hospital, era 9 horas. Eles me internaram, era 10 horas por aí, 10h30. Não, 10h30, mais ou menos isso. E eu cheguei no meu quarto, era umas 11h30. E até meu marido me encontrar, porque ele ficou lá embaixo dando baixa na papelada, era meio-dia. Então, meio-dia eu já tava no quarto, já tava com a roupinha, meu marido já tava ali, com as nossas coisas. E aí a gente ficou, assim, fazendo várias coisas, né?
Meu marido e eu, a gente baixou um aplicativo de palavras cruzadas no celular, então a gente ficou jogando pra passar o tempo. Eu fiquei na bola de pilates por bastante tempo, pra ver se ajudava na dilatação, né, porque eu entrei com 1 centímetro. E fiquei na bola de pilates, a gente saía pra caminhar, meu marido e eu. Quando as dores começaram a ficar um pouquinho mais intensas, meu marido começou a fazer massagem nas minhas costas. Então meu marido me ajudou muito nesse sentido. Sinceramente, eu não sei o que teria sido de mim, sabe? Sem a ajuda dele. Eu entrei no quarto e tinha mais 3 moças. No total, nós éramos 4 moças e em 2 quartos, porque era dividido assim, tinha um quarto com 3 macas, só 2 estavam sendo usadas, e tinha um corredorzinho que dava para outro quarto idêntico àquele, que tinha mais 2 macas, né? Pra ir no banheiro, eu tinha que atravessar o corredor e ir pro quarto das outras meninas. Então, nós éramos 4 no total, e dessas 4, 3 estavam acompanhadas, né, incluindo eu. Tinha só uma moça que não estava acompanhada. E dessas moças, né, 2 estavam já em indução, estavam fazendo indução pra ver se ia evoluir, né, para um trabalho de parto. E uma delas estava em trabalho de parto, mas ainda estava bem no comecinho. Então, eu era a única que estava já na fase latente, que já estava, acho que quando eu entrei, lá pelas 4 horas da tarde, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Então, foi muito rápido, ajudou muito a caminhar, ficar na bola de pilates, técnica de respiração. Eu fiz muita coisa que eu aprendi na internet, de graça, né, coisas que eu pesquisei no YouTube e que eu li em livros gratuitos, e ajudou muito, porque foi muito rápido, imagina, das 10 horas, das 9h30, quando eu fiz o exame de dilatação, até as 4, dilatar 6 centímetros, tava muito bom, a velocidade muito boa, né. Então, depois das 4 horas, as contrações começaram a ficar um pouco mais intensas, porque eu comecei a sentir contrações de 2 em 2 minutos. E já tava ficando um pouquinho mais dolorido, né? Antes eu ainda conseguia ficar sentada quando eu tava nas contrações, depois não, depois eu tive que levantar. E meu marido, sempre que vinha uma contração, pedia pra ele abraçar bem forte as minhas costas pra fazer uma pressão, pra aliviar, e até ele tava aliviando. Depois, às 6 horas da tarde, eu já tava com 7 centímetros de dilatação. E aí as dores ficaram realmente bem intensas e eu tive contrações de 1 em 1 minuto. Começou a ficar, assim, bem punk. Eu não achava que ia chegar nesse ponto tão rápido, mas chegou. E, realmente, o meu problema durante todo esse tempo, né, das 6 em diante, que vocês já vão entender o que aconteceu, não foi a dor em si, porque eu me preparei pra dor. A gente se prepara pra dor, né? Tanto que eu me preparei com técnicas de respiração, com várias formas não farmacológicas de aliviar a dor, porque eu não queria tomar medicamentos, eu queria ter um parto natural, né, sem medicamento. Só que eu não imaginei que ia chegar tão rápido. E depois das 6 horas também, durante a contração a gente sente todo o corpo trabalhando, né? É uma dor que vem, só que a gente consegue... Depois que a gente já sabe o que tá envolvido na contração, a gente consegue prestar atenção em tudo que tá acontecendo. Então, é o bebê que se empurra, que se estica, é o corpo, é o útero que se expande, contrai, empurra pra baixo. Então, é todo um conjunto de coisas, né? E depois das 6 horas, eu comecei a perceber que meu bebê não tava mais se mexendo tanto. E depois ele parou de se mexer completamente. Então, eu comecei a ficar um pouco paranoica, assim, um pouco noiada mesmo com isso, me perguntando por que ele não tava se mexendo, o que tava acontecendo. E eu comecei a pedir com mais frequência para que fizessem o exame de dilatação em mim. E eu, das 6 até as 9, eu continuei com 7 centímetros de dilatação. E aí, das 9 até a 1 da manhã, eu fiquei com 8 centímetros de dilatação. Não tava evoluindo a minha dilatação. Então eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque a gente conhece relatos, né? Eu não tô falando isso de forma alguma pra apavorar ninguém, pra deixar ninguém com medo. E eu acho que o parto normal é seguro, sem dúvidas, muito mais seguro que uma cesárea, porque cesárea é uma cirurgia e tem vários riscos. Mas a gente conhece, tanto com relatos de parto normal que viram cesárea sem necessidade, também tem relatos de parto normal, né, que não andam bem e por uma falta de uma cesárea acabam, enfim, tendo complicações, levando o bebê a sofrimento fetal, coisas assim. Claro que são casos raros, mas eles acontecem, né? E eu fiquei com um pouco de receio, assim, um pouco de medo, porque o meu bebê já não tava mais se mexendo, não sentia mais ele fazendo aquele esforço. Parecia que meu corpo tava fazendo esforço sozinho pra colocar ele pra baixo. E aí eu não tava dilatando mais, demorou 3 horas, né, pra dilatar 1 centímetro, que é razoavelmente normal, né? É se esperado que se dilate 1 hora, 1 centímetro a cada 1 ou 2 horas, né? Mas 3 horas ainda é um tempo aceitável pra dilatar 1 centímetro. Mas mesmo assim eu comecei a ficar preocupada. E até hoje eu penso que se eu pudesse descansar um pouquinho, que fosse uma meia hora ou 1 hora, eu ia conseguir aguentar mais o tranco de seguir em trabalho de parto. Só que eu tava muito cansada, eu tava exausta. Toda vez que a contração vinha, eu berrava a ponto de que eles tiraram as outras moças dos quartos. Ficou só eu e a equipe médica no quarto. Eles tiraram elas, eu não sei se porque elas estavam ficando assustadas ou algo assim,
mas eu lembro que eu berrava como eu nunca gritei na minha vida. Eu nem sabia que eu tinha voz suficiente pra isso. Então foi bem tenso, assim, meu marido ficou comigo o tempo todo. Depois, um tempo eu fui pro chuveiro, fiquei embaixo do chuveiro com água quente, ele ficou jogando água nas minhas costas por 2 horas sem parar. Então foi bem tenso, assim. E depois disso, ver que eu não tava mais dilatando, que não tava evoluindo o trabalho de parto, me deixou um pouco preocupada. Então meu marido e eu tomamos a decisão de fazer uma cesárea. O médico, o que tava de plantão, né, ele disse que não tinha indicação pra fazer uma cesárea. Então ele disse que ele não ia fazer. E ele disse que eu deveria seguir com o trabalho de parto, né, porque tava evoluindo, de certa forma. Eu não vou entrar em muitos detalhes, assim, sobre isso, mas eu me senti um pouco julgada, assim, pela equipe médica. E não tanto pelo médico, eu entendo, era o primeiro plantão dele, era a primeira noite que ele tava passando ali. Tanto que no outro dia, quando a gente foi pra outra ala, né, já com meu filho, já com o bebê, elas nem sabiam quem era ele. Então, eu entendo, assim, um pouco do receio dele, né, de fazer um trabalho de parto que tava evoluindo, de certa forma, virar uma cesárea. Então, eu não julgo ele pela opinião dele, assim, pelo posicionamento dele. Eu só acho que, enfim, eu me senti um pouco julgada pela equipe médica por estar escolhendo uma cesárea. Apesar, né, de ter evoluído meu trabalho de parto até ali, mas realmente eu tava sentindo que eu não ia ter força pro expulsivo, e eu resolvi ir pela minha intuição, eu resolvi ouvir o meu corpo. E aí a gente fez uma cesárea, nós pagamos pela cesárea, né, já que o médico não quis fazer pelo SUS, então eu pedi pro meu marido descer, ele fez a papelada, efetuou o pagamento, né, no outro dia ele foi efetuar o pagamento, então eu saí do SUS e entrei pro particular. Isso aconteceu a 1h da manhã, né, que foi quando ele fez o último exame de toque e viu que eu ainda tava com 8 centímetros depois de 4 horas. Então, ali foi o ponto final, sabe? Que a gente realmente decidiu fazer cesárea sim ou sim. Daí a gente fez a cesárea, meu marido entrou a 1h30, que eu já tava pronta pra cirurgia, e meu filho nasceu a 1h54, pesando 4,210 kg e de 53 centímetros e meio, um bebezão bem grande. O médico, ele fez o corte, né, o padrão, e meu filho, ele disse que não imaginava que ia ser um bebê tão grande. E aí, quando ele foi puxar o bebê, lacerou um pouquinho pro lado, mas tá tranquilo. Eu vou fazer depois um vídeo sobre a recuperação da cesárea. Apesar de ter lacerado, cicatrizou tranquilo, tá tudo certinho. E foi isso, gente. Daí meu bebê nasceu, ele tá bem, ele ficou bem, né? Eu também fiquei bem, minha recuperação foi bem tranquila. E depois, né, a gente conversando com pessoas da maternidade, tanto com enfermeiras como com outras mães, a gente viu que acontece mesmo de não haver mais, né, evolução na dilatação, e aí a mulher fica muito cansada a ponto de não ter força pra empurrar o bebê. Então, mesmo depois de ouvir essas coisas, eu tive mais certeza ainda de que eu tinha tomado a decisão certa. E teve uma médica, uma enfermeira, bom, depois que eu tomei a decisão de fazer uma cesárea, as outras enfermeiras, elas estavam em volta de mim, me apoiando, ajudando e tudo. Depois elas meio que foram de canto, sabe, não falaram mais comigo. Mas teve uma enfermeira que me acalmou muito. Eu não lembro o nome dela, mas eu lembro da cara dela, assim, viva na minha frente. E ela disse pra mim uma coisa muito poderosa, uma coisa muito bonita. Ela disse que cada mulher tem seu limite e que só a mulher pode conhecer o seu limite. Eu tava com um sentimento assim, tava me sentindo um pouco culpada por desistir do parto normal, né? Que eu tinha me preparado tanto pra passar por essa experiência. Mas depois que ela disse aquilo, eu aceitei que eu tava tomando aquela decisão e segui em frente com ela. Bom, e foi isso. Esse foi meu relato de parto, um parto normal que virou uma cesárea, né, por escolha nossa. Eu sei que em muitos lugares no Brasil, muitas mulheres são forçadas a ter uma cesárea, assim como também muitas mulheres são forçadas a ter um parto normal e acabam até tendo complicações, né, depois para si mesmas ou para o seu bebê. Então eu acho que o mais importante de tudo é se informar, principalmente conhecer a equipe médica do lugar, conhecer o hospital. Eu gostei muito desse hospital que eu fui, ele é especializado em parto humanizado, então eles fazem tudo pra te ter um parto normal, humanizado, tranquilo. Realmente, a equipe médica me ajudou muito enquanto eu tava tentando ter um parto normal. E depois a equipe médica que fez a minha cesárea também foi muito tranquila, muito camarada. E foi o próprio médico esse que ia fazer meu parto normal que fez a minha cesárea. E ele foi muito querido, depois ele me deu várias orientações pra tomar cuidado, né, depois da cesárea. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma esse relato de parto. E se tu tem alguma dúvida, como eu disse, deixa aqui nos comentários que eu vou responder individualmente. E é isso, não tem muito mais o que falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.